O Poder e a Peste, de Lira Neto. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro, O Poder e a Peste, de Lira Neto, jornalista Lira Neto, explicando quem foi a figura de Rodolfo Teófilo, um personagem muito importante na história do Ceará e que deu seu nome, no caso, o seu nome é utilizado como um nome de um bairro devido à sua importância na história do Ceará, tá certo? Bom, antes de mais nada, é importante que vocês se inscrevam aqui no canal Mergulho na História para que todos os domingos acompanhem os nossos novos vídeos que a gente prepara falando sobre livros, falando sobre temas, e é muito importante que você se inscreva para receber semanalmente os nossos vídeos, tá bom? Bom, quem foi Rodolfo Teófilo? Esse livro, no caso, a figura de Rodolfo Teófilo é muito importante. Ele abre, na verdade, o livro falando um episódio muito chocante que ocorreu aqui no estado do Ceará, em especial no bairro Jacarecanga, em 1994. Seguinte, em 1994, o grupo de saneamento básico, na época chamava Sanear, fazendo escavações de rotina para consertar ali os canos e tudo, no bairro da Jacarecanga, descobriu na rua Adriano Martins, no centro, ali próximo a Jacarecanga, estavam fazendo as escavações e descobriram numa vala comum centenas de ossadas humanas. Isso causou um certo clamor público nos meios de comunicação na época. A gente está falando de 1994, e isso as pessoas não entendiam o que eram essas ossadas, até que alguns pesquisadores chegaram ao entendimento de que essa ossada retratava uma grande peste que ocorreu aqui no estado do Ceará em 1878, durante uma grande, talvez a mais grave crise da história do Ceará. Então o que aconteceu? Nesse momento, em 1878, a varíola assolou o território cearense, levando a muitas mortes. Para vocês terem uma ideia, no dia 10 de dezembro de 1878, que a seca ela ocorreu em 77, 78 e 79. Nessa data, em dezembro de 78, ficou conhecida como a Noite dos 1000 Mortos. Então, nesse dia, 1004 fortalezenses morreram em uma única noite, e os corpos não tinham nem como ser enterrados no cemitério. Então eles abriram valas comuns para jogarem as pessoas, para vocês terem uma ideia. Existem relatos que nesse dia uma grande nuvem de urubus tomou conta do céu de Fortaleza, por causa dos corpos que ficaram expostos ao relento, porque não tinha sequer onde enterrar. Então, e aí como é que a partir dessa introdução já um pouco sinistra que Lira Neto faz, como é que aparece a figura de Rodolfo Teófilo? Bom, Rodolfo Teófilo, ele é filho de origem muito humilde, e assim, ele muito cedo ficou órfão de pai e de mãe, foi educado pelo seu padrinho, que o colocou para trabalhar já muito cedo, e ele não teve vida fácil. Ainda criança, ele começou a trabalhar numa loja de tecidos, e nessa loja de tecidos, ele era muito explorado. Ele não recebia salário, era muito humilhado, e isso acabava fazendo com que ele se revoltasse muito. E ele era muito estudioso, muito estudioso. E o que aconteceu? Ele, de alguma forma, ele conseguiu estudar no colégio, que eu vou deixar o nome aqui, no centro de Fortaleza, acho que era Ateneu. Vou colocar aqui na descrição o nome desse colégio, que é no centro de Fortaleza. Inclusive, nessa época, ele estudou com o Capistrano de Abreu, que é um grande historiador cearense, que eu já falei aqui dele em um outro vídeo. Então, o que aconteceu? O Rodolfo Teófilo, ele se destacava por ser um excelente aluno, e tanto ao ponto de que o seu padrinho, que não queria mais pagar as mensalidades do colégio, disse que ia retirar, e o próprio diretor da escola pediu que ele não retirasse. Então, o que aconteceu? O Rodolfo Teófilo entrou em um acordo ainda criança com o diretor da escola, no sentido dele trabalhar dando aula para as séries dos alunos mais novos, como uma forma de prover os seus custeios da escola. E ele queria ser um médico farmacêutico. Então o que aconteceu?
ele acabou que se formou em farmácia, tá certo? E o que que aconteceu? Ele retornou aqui ao estado do Ceará. E o que que Rodolfo Teófilo, ele era alguém muito empreendedor e muito inteligente e fazia muitas coisas, manuseava, por ser farmacêutico. Naquela época era diferente de hoje em dia, que você, para tomar um remédio, você precisa de uma orientação médica e tem acesso aos médicos através de receita. E naquela época não era bem assim. Naquela época as pessoas faziam os chamados remédios populares, que é até muito curioso isso. Então Rodolfo Teófilo, ele manuseava produtos e acabava fazendo produtos como, por exemplo, a cajuína, aqui no estado do Ceará, foi uma invenção de Rodolfo Teófilo. Então o que que aconteceu? Iniciou a seca em 1877, uma grande seca que assolou o Ceará. Então várias pessoas que moravam no interior, elas vinham desesperadas procurar solução aqui em Fortaleza. E essas pessoas não tinham como serem encaixadas, não tinham como as autoridades encaixarem essas pessoas de forma satisfatória. Então essas pessoas acabavam ficando à mercê de pestes por causa da seca. Então essas pessoas ficavam nas ruas sem o mínimo de condição sanitária, e isso acabou promovendo e facilitando com que a varíola ela se espalhasse e dizimasse a população cearense nesse momento. Então, assim, existem estudos que mostram que a população de Fortaleza, um terço da população de Fortaleza, nesse ano de 1878, ela foi extinguida por causa da varíola. Então, assim, a varíola é uma doença gravíssima, tá certo? Gravíssima, que a morte por varíola leva a um nível de sofrimento muito grande, porque todo o corpo da pessoa é tomado por verdadeiras feridas em forma de bolhas, que acaba fazendo grande deformação física na pessoa antes de levá-la à morte. Então as condições sanitárias, naquela época, no Brasil como um todo, eram muito ruins. E no Ceará ainda era pior, né? Então o que que acontecia? Some-se a isso o fator da seca. Então, assim, Rodolfo Teófilo, ele começou a desenvolver, através dos seus experimentos, produtos no sentido de criar a vacina contra a varíola. Então, assim, o método da vacina, ele já era um método conhecido. A gente tem, por exemplo, que quem descobriu a vacina contra a varíola foi um inglês. Só que ele fazia esses experimentos de injetar uma determinada porção do vírus naquele animal, para que o animal desenvolvesse anticorpos e através desses anticorpos fosse retirada a substância que daria o insumo da vacina, e a partir dessa vacina as pessoas não mais adoecessem. E Rodolfo Teófilo, ele começou a fazer seus experimentos aqui no estado do Ceará através de bodes. Então ele pegava esses bodes e injetava o vírus da varíola, e a partir de a partir de muita insistência, ele conseguiu desenvolver aqui no Ceará, sem meio, sem apoio de nada do governo, a vacina contra a varíola. E a partir desse momento, ele procurou as autoridades da época e não foi bem recebido. Na verdade, as autoridades daquela época eram contra Rodolfo Teófilo, contra a vacina. Não, algumas coisas contra noções negacionistas, não pensem que é algo recente, já é algo que remonta a muitos anos. Então, as autoridades diziam que a vacina matava as populações, a população mais pobre e a população de uma forma geral achava que Rodolfo Teófilo, na linguagem da época, era um enviado do Apocalipse para matar as pessoas. Então, circularam boatos de que o próprio Rodolfo Teófilo, que desenvolveu a vacina, era o responsável por levar a vacina através da injeção. Então, se hoje as pessoas alimentam fantasias no sentido de colocar que a vacina mata e essas coisas do tipo, agora você imagina em 1878 no estado do Ceará. Então o que acontecia? Rodolfo Teófilo, ele fez uma verdadeira campanha, vendeu todos os seus recursos, tirou dinheiro do seu próprio bolso e ele andava a cavalo vacinando. Primeiro ele começou a vacinar ali as pessoas do seu meio, grandes autoridades foram vacinadas por Rodolfo Teófilo,
E em seguida ele percebeu que não bastava vacinar as pessoas ali mais próximas, que tinha que vacinar as pessoas mais pobres, porque nesses meios as pessoas acabavam se contaminando mais pela varíola. Então ele subiu no seu cavalo e a partir disso ele saiu percorrendo pessoalmente os bairros mais pobres de Fortaleza, no sentido de vacinar as pessoas. Só que, infelizmente, ele não era bem recebido. Muitas pessoas, quando sabiam que Rodolfo Teófilo estava indo para os seus bairros, eles acabavam fugindo com medo da vacina. Então, Rodolfo Teófilo ele recorreu a meios no sentido de promover uma vacinação o máximo que ele conseguia. Então, ele chegou, através do convencimento das pessoas que deveriam se vacinar, ele chegou ao ponto de pagar as pessoas para ter o direito de aplicar a vacina, até que ele conseguiu extinguir a varíola aqui no estado do Ceará. Então, quando acabou a seca, que terminou em 79, o fim da seca e o incremento da vacina que Rodolfo Teófilo desenvolveu e ele mesmo aplicou, a contragosto do senso popular, a contragosto das autoridades locais da época, ele acabou extinguindo a varíola aqui no estado do Ceará. Então, Rodolfo Teófilo é uma figura importantíssima da história do Ceará e do Brasil como um todo. E Rodolfo Teófilo ele é retratado nesse livro do grande jornalista, do grande biógrafo Lira Neto, que já escreveu a trilogia, para mim, a melhor livro, a melhor coletânea que fala sobre a figura de Getúlio Vargas. Também tem a biografia do Padre Cícero, que eu também já li e ainda vou fazer resenha aqui para vocês no canal. E é isso. Então, Lira Neto ele foi muito feliz quando ele retratou a figura do Rodolfo Teófilo nesse livro. E é curioso porque o Lira Neto ele utiliza uma linguagem muito informal nesse livro, diferente, isso até me chamou a atenção, diferente do livro do Padre Cícero, do Getúlio Vargas. Nesse livro, Lira Neto ele utiliza exatamente a linguagem, o vocabulário dos cearenses, e isso me chamou a atenção. E na minha opinião é um grande livro, vale muito a pena as pessoas. E nesse livro, quando ele fala sobre a figura de Rodolfo Teófilo, meio que ele também fala sobre fatos históricos muito importantes que ocorreram aqui na história do Ceará e menciona os grandes personagens como o Padre Cícero, Barão de Studat, fala sobre a padaria espiritual, sobre os movimentos culturais que ocorreram aqui no Ceará e o processo de libertação dos escravos que ocorreu aqui no Ceará, com o primeiro estado a abolir a escravatura aqui no Brasil. Então é muito importante e é um livro muito bom de ser lido, uma linguagem muito simples. Ele tem aqui 215 páginas, um livro muito rápido de ser lido, a fonte é muito boa, o espaçamento. Então eu recomendo a leitura. Agradecer ao dono do livro que me emprestou, meu amigo Cosme, e ele me emprestou esse livro aqui para que eu fizesse a leitura e em seguida a resenha, e esse livro aqui vai me ajudar na pesquisa que eu estou realizando sobre história aqui do Ceará. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Até mais. Valeu.